Hebreus capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo, né? São apenas 13 versículos. Me acompanhe na leitura. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, constituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos... deixa eu repetir. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Contudo, ou melhor, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Muito bem, amados, neste capítulo 8, o apóstolo, escritor dessa epístola, ele faz como que um resumo de tudo aquilo que ele disse, ou que ele vem dizendo, desde o finalzinho do capítulo 4, quando ele começa a falar acerca de Cristo como nosso sumo sacerdote. Então, o finalzinho do capítulo 4, mais especificamente ali no capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante, e aí capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele vai falando acerca do ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai falando acerca da nova aliança. Ele vai falando acerca agora desse novo momento em que o Senhor instaura o período da realidade das coisas. Então, no capítulo 8 é como se ele fizesse um resumo de tudo aquilo que ele disse, e isso fica muito claro logo no capítulo 8, versículo 1, quando ele assim se refere: ora, o essencial das coisas que temos dito. Ou seja, de tudo que ele falou até então, acerca da substância orgânica do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que existe algo que é essencial. Em suma, o que se deve atentar? Quais são os aspectos mais importantes de tudo o que foi tratado até agora? E ele então passa a enumerar algumas coisas, e eu quero então ver e falar a cada ponto desses aqui com os irmãos. Ele vai dizer que o essencial de tudo, e aqui ele começa com o primeiro ponto, é que nós possuímos tal sumo sacerdote
que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2, ele fala que esse santuário no qual esse grande sumo sacerdote ministra é o verdadeiro santuário, é o verdadeiro ministério, e que é superior ao ministério da antiga aliança, o ministério do ministério de Arão no Antigo Testamento.